Queridas, queridos, senhoras, senhores, guerreiros, guerreiras da Física 3 do terceiro ano, a gente vai falar nessa aula, na nossa aula 8, de corrente elétrica. Vamos começar definindo o que é corrente elétrica, quais são as principais características da corrente elétrica. Bora lá. O que é corrente elétrica? O símbolozinho é um I minúsculo. Tá? Muita gente fala assim, ó, o que é corrente elétrica? A pessoa já fala na hora. Cargas em movimento. Cargas elétricas, né, em movimento. Não sei se dá legal, olha só. Se eu tiver um fio de cobre, um pedaço de metal qualquer, tá cheio de elétrons livres, né? Por exemplo, o cobre tem, pelo menos cada átomo de cobre vai deixar um elétron livre para navegar ali pela peça de cobre. Esses elétrons eles vão estar sujeitos a uma agitação térmica, né? Eles vão ter velocidades aleatórias, de valores aleatórios, direções e sentidos aleatórios ali, ó. Então a gente tem movimento de cargas elétricas, mas eu posso falar que eu tenho uma corrente elétrica num pedaço de fio de cobre ali sozinho, jogado no mato? Não. Então não é uma boa definição não. Se eu aplico uma diferença de potencial, um campo elétrico aqui, aí eu já tenho um movimento que a gente já pode chamar de carga de corrente elétrica. Aí você já pode pensar assim, não, então tá, não é cargas em movimento não, tem que ser cargas em movimento ordenado. Muita gente define assim. Aí eu vou trazer um exemplozinho para vocês aqui, ó. Se eu tiver com uma mangueira ou gomeira com água, tem um movimento ordenado de cargas? Tenho. A gente tem cargas positivas e negativas indo para o lado esquerdo ali no caso. É um movimento ordenado, só que não está indo mais cargas negativas ou mais cargas positivas para aquele lado ali. Então isso não constitui uma corrente elétrica, tá? Então não posso falar que é um movimento ordenado de cargas elétricas, que não é. Agora, fica certo se eu falar assim, ó, é um fluxo líquido de cargas através de uma superfície, cargas elétricas, né? O que quer dizer um fluxo líquido de cargas? Quer dizer que está indo mais cargas positivas ou negativas para um determinado lado, tá? E está passando através de uma superfície. Essa superfície vai me ajudar a contar quanto de carga que está indo para tal lado. Então, um fluxo líquido de cargas através de uma superfície. Então, imagina que eu tenho um fio, está vindo uma corrente elétrica, um símbolozinho I aqui, vai passar por uma regiãozinha aqui mais fininha, depois fica mais grossinha, depois mais fininha. Eu posso usar várias superfícies, aqui são planos, aqui, ó, A', BB', CC'. Eu posso usar várias superfícies para contar essas cargas que estão passando. Vamos supor que essas cargas sejam como se fossem carros numa avenida. Se eu fico contando aqui quantos carros passam por aqui, ó, vai dar o mesmo número de carros por segundo se eu pegar essa aqui ou essa aqui. Vamos supor que aqui os carros vão ter que vir mais rápidos. Aqui separam-se em várias pistas, vamos supor assim, os carros vão ficar mais lentos e aqui eles vão ter que vir mais rápidos, se eu tiver um fluxo contínuo de carros ali, né? Se eu conto quantos carros por segundo passa aqui, vai dar o mesmo número aqui, que vai dar o mesmo número aqui. Então pode ser qualquer superfície que atravessa o fio, por exemplo. Tá certo? E aí se eu pego uma superfície dessa e conto quanto de carga, ou seja, quantos coulombs de carga estão passando por segundo, eu vou ter uma corrente elétrica média. Então vai ser um ΔQ, uma variação de carga que passou naquela superfície pelo tempo, ok? Isso aqui, se a carga tá passando rápido, depois passa devagar e tal, tá tudo certo, eu tô pegando uma média. Agora, se eu tô passando com o mesmo fluxo de carga o tempo inteiro, eu posso falar que a corrente instantânea, não uma média, a corrente vai ser ΔQ sobre ΔT. E a quantidade de carga que vai passar vai ser um número N, um número natural, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Lembra lá da nossa primeira aula que a carga é quantizada? Um ΔQ, então vai ser um NE. E aqui o tempo, ΔT. A unidade de medida da corrente elétrica é coulomb por segundo no Sistema Internacional de Unidades, que é chamado de ampere. É um A maiúsculo símbolo. Então, quando eu falo assim que eu tenho uma corrente de 1 ampere, quer dizer o quê? Que está passando 1 coulomb de carga por segundo por alguma superfície ali. Ok?
O sentido da corrente elétrica, gente, antigamente a gente não sabia da existência do elétron, a gente achava que eram cargas positivas que estavam atravessando o fio. Hoje em dia a gente sabe que as cargas positivas estão nos núcleos dos átomos, se for um fio condutor, e quem anda ali são os elétrons, né? A gente tem uma corrente elétrica, de elétrons, eletrônica. Mas convencionou-se que a corrente, então, tinha o sentido das cargas positivas e ninguém consertou isso até hoje. Dá muito trabalho, né, consertar todos os livros até hoje que falaram disso. Então, se eu tenho um terminal de potencial positivo, as cargas positivas estariam se movendo nesse sentido. A gente fala, então, que esse é o sentido da corrente, tá bom? Mesmo sabendo que são elétrons que estão se movendo no sentido contrário. Os elétrons, eles tendem a ir para o terminal positivo, né? E saem do terminal negativo. Então, os elétrons vão para um lado e a corrente, ela está para o lado oposto, tá? Se eu boto aqui um potencial positivo e aqui um potencial negativo, as cargas positivas estariam andando para cá e as negativas no sentido oposto. Qual que seria o sentido da corrente elétrica? Para cá. Para cá. Sacou? Então, ó, tem carga positiva indo para lá, a corrente é para onde? É para cá. Tem carga negativa vindo para cá, a corrente é para onde? É para lá. Ok? É para onde as cargas positivas estariam indo. Se já é carga positiva se locomovendo, é no mesmo sentido da velocidade dessas cargas. Se for carga negativa, é no sentido contrário. Então, a seta da corrente é desenhada no sentido em que portadores de carga positiva se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam no sentido oposto. E isso dá uma outra característica, né, que é similar, que é, vamos falar assim, a mesma coisa. A seta da corrente tem o mesmo sentido do campo elétrico. Porque se cargas positivas estão andando para lá, quer dizer que o campo elétrico aponta para lá. Aqui nesse caso eu teria um campo elétrico apontando para lá. E se as cargas negativas aqui estão vindo para cá, quer dizer que o campo elétrico é contrário. Então você vê que a corrente elétrica fica sempre no sentido do campo elétrico. A gente sabe que as cargas positivas sempre querem ir a favor do campo elétrico, né? Então coincide. Conservação das cargas. Imagina que eu tenho aqui uma corrente elétrica vindo aqui num ramo, vindo com um valor I0. E aqui se divide num I1 e I2, dois valores de corrente diferentes. Vamos supor que daqui estão vindo 2 coulombs por segundo de carga, ou seja, 2 amperes. 2 coulombs por segundo estão passando através de alguma superfície aqui. Beleza. Eu tenho que obedecer que I0 vai ser igual a I1 mais I2. Aqui tem que vir, por exemplo, se aqui for 1 coulomb por segundo ou 1 ampere, daqui tem que vir 1 coulomb por segundo, ou 1 ampere. Porque, senão, gente, vamos supor que aqui fossem 2 amperes, ó, estaria aparecendo carga do nada. Pô, passaram 2 coulombs em 1 segundo. De repente, lá ali está saindo 2 e aqui 1 coulomb. Pô, tem alguma coisa errada, está aparecendo carga do nada. E se aqui fosse meio ampere, pô, vieram 2 coulombs em 1 segundo. Aqui vai meio coulomb, aqui 1 coulomb. Pô, cadê o outro meio? Né? Aí está sumindo carga. Para as cargas se conservarem, isso aqui tem que ser válido, ó. Isso aqui tem que ser válido, ok? Independentemente do formato dos fios ali, ó. I0 tem que ser igual a I1 mais I2. Ou a corrente que entra aqui numa junção, que a gente chama de nó, tem que ser igual à corrente que sai. Corrente que entra é igual à corrente que sai, somadas ali, né? Isso implica, gente, que a corrente elétrica não é vetor. E não é vetor. Se fosse vetor, isso aqui não poderia ser verdade. Imagina que vem um vetor aqui, ó, de 2 amperes, seja o vetor. Aí vamos supor que vem aqui, ó, 1 ampere e 1 ampere. Vamos supor que está fazendo 90 graus, tá bom? Vamos somar esses dois vetores ali, ó. O vetor que eu tinha antes, será que vai ser igual à soma dos vetores depois? Não. Aqui forma um quadrado, ó. Então aqui vai ser a diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado é raiz de 2 vezes o lado. Se o lado é 1, aqui é raiz de 2 amperes. Raiz de 2 amperes é 1,41 amperes. Então está entrando 2 amperes e está saindo, a soma vetorial daria 1,41 amperes mais ou menos. Está sumindo carga, né? Não funciona assim, não funciona.
tá certo? A corrente elétrica, apesar de ter setinha, não é vetor, ok? Ela vai ser um escalar. A gente representa o sentido da corrente, mas ela não se comporta como vetor, não soma como vetor, subtrai como vetor. Subtrai como um escalar. Isso aqui entra 2, a soma dos dois escalares que tem que dar 2, não soma dos dois vetores. Aí isso aqui tem a ver com a lei dos nós. Imagina que eu tenho aqui um ramo, aqui com um resistor R1, um ramo. Aqui eu tenho um outro ramo. Aqui eu tenho um outro ramo e aqui um outro ramo. Repara que o A e o B são encontros de ramos. Aqui no caso 3 ramos. Ó. E no B também 3 ramos. Eles são chamados de nós. Tanto A e B. São encontros de 3 ou mais ramos. Para esses nós, gente, é sempre válido falar que a corrente que entra é igual à corrente que sai. Isso equivale a dizer que a carga se conserva. Então eu posso falar que em cada ponto ou trecho de um circuito elétrico, onde há corrente elétrica fluindo, não há acúmulo de cargas elétricas. É equivalente a dizer isso, tá bom? Então, se eu tenho um nó qualquer, a corrente que entra é igual à corrente que sai. Ó. I1 mais I2 vai ser igual a I3 mais I4 mais I5. Beleza? No caso aqui, ó, vamos supor que aqui está vindo uma corrente aqui. Vou chamar essa corrente de I1, que é por causa do resistor R1. Aí vamos supor que aqui tem um R5, eu vou chamar aqui de I5, está vindo uma corrente I5. Aqui R3, vamos falar que está saindo um I3 aqui. Ó. A lei dos nós diz então que a corrente que entra é igual à corrente que sai. Então eu falaria que I1 é igual a I3 mais I5. Beleza? Depois a gente vai fazer muita conta com isso aqui ainda. Mas por enquanto a gente está abrindo o caminho na mata selvagem. A figura mostra parte de um circuito. Quais são o valor absoluto e o sentido da corrente I no fio da extremidade inferior direita? Aqui, ó. Então aqui tem um circuito. Esse fio vai para algum lado, tá cheio de coisa. A gente pegou uma parte do circuito para analisar e quer saber quantos amperes eu tenho ali e é para a esquerda ou para a direita essa corrente elétrica. Ó, a gente vai analisando os nós aqui. Ó. Vamos supor, se aqui chegam 3 e aqui chegam 2, tem que sair quantos amperes aqui? 5 amperes. Né? A corrente que entra é igual a corrente que sai. Agora chega aqui, ó, entram 5 amperes, quanto que sai, quanto que entra, não sei. Aqui eu não sei. Analisando aqui, ó, fica difícil. Mas aqui eu estou vendo que está saindo 1 ampere e aqui está saindo 2 amperes. Ó. Então, se aqui sai 1 e aqui sai 2, quer dizer que tem que entrar 3 amperes. Compreendeu? Agora fica fácil de analisar, porque aqui entram 5, olhando aqui, entram 5 e sai 3. Está faltando sair mais gente, né? Está faltando sair quanto? 2 amperes. Então, aqui para baixo tem que vir 2 amperes. Agora vamos analisar esse nó. Aqui entra 4 e entra 2. Então tem que sair quanto? Tem que sair 6 amperes. Agora analisando esse nó, aqui entram 6 e aqui entram 2. Então tem que sair quanto? 8. 6 mais 2, 8 amperes. Logo aqui, ó, tem que ter 8 amperes para a direita. Qual o valor absoluto? 8 amperes. Qual que é o sentido? Para a direita. Beleza? Chique, né? Agora vamos falar de corrente iônica. A gente está falando até agora de corrente eletrônica, de elétrons, corrente elétrica. Se tiver um monte de íon perambulando, como que fica? Por exemplo, se eu tenho uma solução aquosa de sais, ácidos e bases, está cheio de íon lá positivo e um elétronzinho pode ser negativo, ele sobrando, ou um íon negativo também. Como que eu calculo essa corrente? Vamos supor que para cá estão vindo menos 2 coulombs por segundo, ou seja, menos 2 amperes, vamos falar assim, 2 amperes para o lado direito, porque a carga negativa está indo para a esquerda, logo a corrente é para a direita, e para cá estão vindo 2 coulombs por segundo para a direita. Como que fica a corrente? Eu olho um módulo, aqui ó, 2 mais 2, 4, seriam 4 amperes para lá, para a direita, tá bom? Peraí, deu um desviozinho. 4 amperes para a direita aqui, ó. Aqui equivale a 2 amperes para a direita e aqui 2 amperes para a direita. Eu somo essas duas, tá bom? E se eu tiver, por exemplo,
3 coulombs por segundo de carga negativa vindo para a esquerda e 2 para a direita. Aí eu pego em módulo aqui, ó, 5 amperes para a direita. Tá certo? É facinho, molezinha. Tem também corrente iônica em gases e plasmas. Por exemplo, aqui tem um exemplo de um Sprite. Aqui foi visto pela ISS, a Estação Espacial Internacional. Viu que no norte do México, aqui é uma tempestade, viu, gente? Isso aqui são relâmpagos. E lá acima dessa tempestade a gente vê o Sprite. Muito louco, né? Um negócio bem, uma luminosidade macabra. Isso aí pode ter quilômetros de extensão, tá? E é uma corrente iônica. Você tem íons positivos indo para um lado e mais elétrons indo para o outro. E o movimento dessas cargas gera essa luminosidade. É um fenômeno muito bizarrinho, né? Legal. Vamos falar agora de corrente elétrica contínua e alternada. Se eu tiver uma corrente elétrica contínua, que a gente chama de CC, corrente contínua, quer dizer que a corrente ela fica sempre no mesmo sentido. Ela pode ter sempre o mesmo valor, que tem corrente por tempo, mas ela vai ter sempre o mesmo sinal. Se ela está para um lado, ela continua para um lado. Ela pode até variar, ficar mais forte, mais fraca, mas ela vai estar sempre para um lado. Tá? Essa é a corrente contínua. E a gente tem a corrente alternada, CA, é quando ela inverte o sentido o tempo todo. Logicamente, para isso tem que também mudar o seu módulo toda hora, né? A sua intensidade toda hora. Então, aqui, ó, por exemplo, tem corrente para um lado, fica forte, fica fraca, zera a corrente para o outro lado, fica forte para aquele outro lado, zera. Então, ela fica sempre invertendo. Nas nossas redes elétricas de casas residenciais, a gente tem esse tipo de corrente alternada. Agora, vamos supor, num mecanismo simples, como uma lanterninha, um brinquedinho, geralmente a gente usa corrente contínua, tá? Aí, maquinários, depende demais. Se eu tiver um gráfico de corrente por tempo, aquela área ela vai ser igual à quantidade de carga que vai ter atravessado uma determinada superfície. Como a corrente, seja a corrente I ou a corrente I média, é ΔQ sobre ΔT, você multiplicando cruzado, você tem que ΔQ é igual a I ΔT. E ΔT aqui é a área, né? Então essa área aqui vai ser a quantidade de carga que atravessou. Isso serve se a corrente for constante, mas se a corrente também for variável. Tá bom? Também vai valer essa área, ser a quantidade de carga. E a velocidade média dos elétrons nos condutores? Será quão rápido os elétrons estão se movendo aqui? Isso é muito maluco, cara. Porque quando você liga o interruptor, o que acontece? A lâmpada, praticamente instantaneamente, ela acende, né? Então aí você pode pensar, pô, o elétron está muito rápido ali naquele fio. Só que é como numa mangueira, gente. Quando você liga a água que está, você liga a torneira, né? A água que sai no bico da mangueira não é a água que acabou de sair da torneira, né? Aquela água que está saindo no bico, ela já estava ali. Demora um tempo para a água percorrer toda a mangueira, tá certo? A mesma coisa com os elétrons num fio. Os elétrons eles têm uma agitação molecular apreciável, eles têm uma velocidade, sem corrente elétrica, eles têm uma velocidade braba ali. Tá bom? Quando a gente liga o interruptor, aparece um campo elétrico que começa a empurrar todos os elétrons para um certo sentido, como a água numa gomeira ou numa mangueira. E aí, essa velocidade com que se deslocam os elétrons na nossa mangueira, né, no nosso fio condutor, ela é muito menor. Então, quando acende lá a lâmpada, quando você acaba de ligar o interruptor, acende a lâmpada, acende porque já tinha elétron lá. Não é que o elétron está indo rápido para lá, tá certo? Já tinha lá e esses elétrons que estavam lá que vão causar o acendimento ali da lâmpada. A velocidade com que o campo elétrico é transmitido no fio, aí é alta. Aí é a velocidade da luz, pelo menos bem próximo da velocidade da luz ali no fio. Tá bom? Então a informação de que você ligou, ela passa rápido pelo fio. Só que os elétrons eles vão andar de maneira não tão rápida ali. A gente tem assim, ó, imagina que eu tenha um caminho
em cinza e um caminho aqui em verde. Depois de vários choques da rede cristalina, os elétrons podem parar em B ou em B'. Se eu aplico um campo elétrico para a esquerda, os elétrons eles vão sofrer uma força para a direita. Então, sem campo elétrico, vamos supor que ele viria para B. Mas se você liga o campo elétrico, eles vão ter uma tendência a ir um pouco para a direita, mas é bem pouco. Porque essa velocidade com que eles estão percorrendo aqui, ó, devido à agitação térmica, essa velocidade é enorme, é chamada de velocidade térmica, e ela tem um valor aproximadamente de 10 a 6 metros por segundo. É muita coisa, né? Agora, essa velocidade com que ele passa aqui de B para B', com que ele vai arrastando ali, ó, que é chamado de velocidade de deriva, é da ordem de 10 a menos 7 metros por segundo. É lógico que varia, pode variar algumas ordens de grandeza aqui, ó. Mas num fio de cobre, por exemplo, a velocidade térmica é uns 10 a 6 metros por segundo, e poderia ali dar uns 10 a menos 7 metros por segundo se eu tiver alguns miliamperes. Tá bom? Então a velocidade deriva é muito pequena. Se você tiver então uma corrente contínua num fio, pode ser que demore um dia para um elétron atravessar aquele fio. É uma velocidade realmente muito baixa. Imagina que eu tenho aqui um fio de área S, tá certo? Então terminal A e B aqui. Tem uma área S, um comprimento L, e os elétrons eles vão demorar um certo tempo ΔT para passar por aquele comprimento L. Aqui os elétrons de velocidade média V e carga Q. Dá para eu relacionar essa velocidade V com algumas grandezas aqui do fio. Para derivar essa grandeza, dá um pouco de trabalho, então não vou fazer isso, só vou apresentar para vocês a fórmula. Aquela velocidade, que é a velocidade de deriva, aquela velocidade com que B vai passando para B', à medida que os choques vão acontecendo, vai andando um pouquinho para um lado. Aquela velocidade de deriva vai ser igual a corrente dividido por NSQ, onde N é o número de elétrons por unidade de volume, elétrons livres, tá? É o número de portadores de carga que vão realmente serem a corrente elétrica por unidade de volume. Aqui, cuidado, que no livro de vocês está escrito errado. Não está falando que é por volume, não, tá? Cuidado aí. S é a área, aquela área S. E Q aqui é a carga do elétron. Aqui está para elétrons, mas essa fórmula serviria para íons também, tá bom? Mas é porque é mais comum a gente ter corrente elétrica. A gente acaba falando carga do elétron, número de elétrons por unidade de volume e tal. Então V, velocidade de deriva, é I sobre NSQ. Lembrando que essa velocidade não é a velocidade térmica dos 10 a 6 metros por segundo, é uma coisa bem pequenininha. Vamos fazer um exemplo aqui de um fio de cobre. Ó. Qual é a velocidade de deriva dos elétrons de condução em um fio de cobre de raio R igual a 900 micrômetros, percorrido por uma corrente I de 17 mA. Suponha que cada átomo de cobre contribui para a corrente com um elétron de condução. Então, para cada átomo de cobre, eu tenho um elétron livre que vai ali se locomover devido àquela corrente elétrica. Bom, eu sei que V é igual a I sobre NSQ, onde V é a velocidade de deriva, I é a corrente, N é quantos elétrons livres que eu tenho por unidade de volume, S é a área daquele fio e Q é a carga do elétron. O I eu já tenho, 17 mA. O Q é a carga do elétron, a carga elementar. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aqui eu não preciso usar o sinal dela, tá? S é a área da seção reta do fio. Se eu tenho raio, a área é πr ao quadrado. Então, a grande dificuldade aqui é saber quantos elétrons livres que eu vou ter por unidade de volume daquele fio. Aqui é que fica chatinho de fazer. Então, esse N vai ser o número de elétrons livres. O número de elétrons é o número de átomos, já que cada átomo está me dando um elétron. Então, é número de átomos dividido por volume. Se eu vou adotar um volume unitário, um volume de 1, aqui fica só igual ao número de átomos. Então vamos falar que esse volume aqui vale 1. Tá bom? Agora, como que eu posso saber quantos átomos que vai ter ali num volume de 1 metro cúbico de cobre? Bom, o número de átomos
Ele pode ser o número de mols vezes o número de Avogadro, né? Constante de Avogadro. Nzinho aqui, ó, número de mols, vezes Na. E o número de mols, ele pode ser dado, vou fazer aqui mais embaixo, por exemplo, pela massa total de cobre dividido pela massa molar. Né? Tem tantos quilos de cobre, divide pela massa de cada mol de cobre, você vai ter quantos N's, né? Quantos mols eu vou ter de cobre. Então aqui vai me dar um número de átomos. Então eu preciso de uma massa de cobre dividido pela massa molar, que é o M minúsculo, que é o M maiúsculo. Se eu estou lidando com um volume de uma unidade, eu sei que a massa específica, ρ, é massa por volume. Se o volume é 1, é massa dividido por 1. Logo, a massa específica é igual a massa. Então, no lugar da massa, eu posso colocar o ρ. Por quê? Porque é um valor tabulado. Então, no lugar do Mzinho ali, eu vou botar ρ sobre M, Na, número de Avogadro. Então, esse aqui vai ser o meu N. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Velocidade vai ser I dividido por, no lugar do N maiúsculo, eu vou colocar ρ, Na sobre Mzão, que é a massa molar. Que vezes S, Q. Esse Mzão eu vou passar lá para cima e Mzão dividido por ρ, Na. O S é a área de seção reta do fio, é πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes a carga do elétron, a carga elementar. Vamos colocar valores, ó. A corrente I é 17 mA. 17 vezes 10 a menos 3. A massa molar, você tem que ir a alguma tabela, bater na internet, massa molar do cobre. Já peguei os valores, ó. A massa molar do cobre é 63,54 vezes 10 a menos 3 kg por mol. Dividido por ρ do cobre, a massa específica, é 8,96 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. Número de Avogadro é 6,022, vou pôr só 0,2 vezes 10 a 23. Isso aqui vocês estão acostumados a mexer lá na química, né? Vezes o π, vezes o raio ao quadrado, e o raio é 900 micrômetros. Então é 900 vezes 10 a menos 6 ao quadrado aqui. Vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Lá das nossas primeiras aulas. Essa continha aqui vai dar a velocidade de deriva. Por uma corrente de 17 mA passando ali por um fiozinho de cobre. Vou fazer aqui na calculadora. 17 exponencial menos 3 vezes 63,54 exponencial menos 3 dividido por 0,96 exponencial 3. Tenta fazer aí também, gente. Tururu. O 4,9 mais ou menos, não vou fazer essa conta, não vou pegar muita casa decimal não. 4,9 vezes 10 a menos 7 metros por segundo. Já deu da ordem de 10 a 7. 10 a menos 7, né? Agora, para ficar mais palpável, eu vou mudar essa unidade. Vou passar, em vez de metros por segundo, vou passar para milímetros por segundo. Então, um metro tem 1000 milímetros, eu vou multiplicar isso por 1000. Então, fica 4,9 vezes 10, multiplicando por 1000 é multiplicar por 10 a 3. Aqui, então, fica um 10 a menos 4 milímetros por segundo. Ainda está uma coisa muito pequena, né? Eu vou passar para horas aqui, ó. Quantos milímetros por hora que vai andar? Como que eu vou passar para a hora? Vou pôr 4,9 vezes 10 a menos 4 milímetros. E aqui o segundo, um segundo é a mesma coisa que 1 sobre 3.600 horas. Né? Porque uma hora são 3.600 segundos, 60 vezes 60, 60 minutos vezes 60 segundos. Então, um segundo é 1 sobre 3.600 hora.
Então 3.600 passa lá para cima multiplicando. Então dá 4,9 exponencial menos 4 vezes 3.600. 1,76 mais ou menos. Aí vai do jeito que arredonda também, vai dar um pouquinho diferente. 1,76 milímetros por hora. Olha o quão lento esse elétron está se locomovendo ali no fio. É lógico que ele tem lá a velocidade de 10 a 6 metros por segundo, mas é aleatória para todo lado. Na média ele anda para um determinado lado do fio 1,76 milímetros por hora. É uma velocidade baixíssima, né? Eu vou fazer uns outros exercícios aqui, ó. No interior de um condutor homogêneo, a intensidade da corrente elétrica varia com o tempo, como mostrado na figura. Aqui tem a corrente em miliamperes, então 10 a 3 miliamperes. Milha é 10 a menos 3, né? Então se eu tenho 10 a 3 miliampere, é 10 a 3 vezes 10 a menos 3 ampere, é 1 ampere. Né? 10 a 3 vezes 10 a menos 3 é 10 a 0, que é 1. Então aqui eu tenho 1 ampere, aqui nessa linha. E aqui vai de 0 a 1 minuto, 2 minutos. Pode-se afirmar que o valor médio da intensidade de corrente entre os instantes 1 minuto e 2 minutos, entre 1 e 2 minutos, é de quantos amperes que eu vou ter em média? A corrente está variável. E como que eu vou fazer uma média disso? Eu estou querendo entre o instante 1 e o instante 2. Lembra que num gráfico de corrente por tempo, a área sobre o gráfico é a quantidade de carga que está atravessando uma certa superfície. Então, se eu pegar aqui essa área aqui, ó, se eu pegar essa areazinha aqui, ó, vai me dar um ΔQ. Quanto de carga que passou em quanto tempo? De 1 minuto a 2 minutos, passou-se 1 minuto. Né? Do t igual a 1 para o t igual a 2, vai ter de 1 minuto ali, 60 segundos. Agora, como que eu calculo essa áreazinha aqui? Ó? Essa área é igual a área desse retângulo dividido por 2. Ó. Aqui eu tenho um triângulo, outro triângulo, outro triângulo. 3 triângulos. Agora, vazio aqui, ó, eu tenho meio, 1 mais meio. São 3 triângulos vazios também. Então, eu posso pegar essa área toda e dividir por 2. Vai me dar o ΔQ. Então, ΔQ, naquele 1 minuto, vai ser a área. Qual que é a base aqui? Ó? 60 segundos. É 1 minuto. 60 segundos. Vezes essa altura aqui, que é de 1 ampere. 10 a 3 miliampere. 1 ampere. 1 coulomb por segundo. Olha como que as unidades cancelam aqui e vai me dar 60 coulombs de carga. Passou-se 60 coulombs. Aqui dividido por 2, né, gente? Desculpa, essa aqui é a área do retângulo. Eu vou dividir por 2 para pegar a área dos triângulos aqui de azuis, ó, os azuis. Então, estão passando 30 coulombs de carga em 1 minuto. Se eu quero a corrente média, IM vai ser ΔQ sobre ΔT. Então, é 30 coulombs dividido por 60 segundos. É meio. Meio coulomb por segundo, que é a mesma coisa que meio ampere. Então, letra D, meio ampere. Você poderia simplesmente falar assim, gente, ó. A média dessa função aqui, ó, tá bem na metade. Como que você sabe que a média tá bem na metade? Imagina que aqui tem um recipiente e que isso aqui, ó, seja feito de graxa, de alguma coisa que derreta, sabe? Um gelatina, um trem esquisito. E você bota para derreter, vai ficar no nível que é a metade aqui, né? Vai ficar bem na metade quando derreter isso aqui, ó. Tá certo? Aquele líquido vai preencher toda a metade aqui, ó. O nível que tiver aquele líquido preenchido, isso é só para você imaginar, vai dar o valor médio da função. Então, se você está querendo a corrente média, você está querendo o valor médio da função. Você poderia só pegar na metade aqui já. Ó. É 1 ampere, então é meio ampere ali. Isso aqui até aqui é 1, até metade ali é meio ampere. Rapidinho você resolvia, né? Um modo hackeado ali para você. Agora vamos para outra aqui, ó. O ELPR considere as seguintes afirmativas a respeito de um segmento AB de um fio metálico por onde passa uma corrente elétrica contínua e constante.
Então, fio metálico está passando uma corrente elétrica contínua e constante. Número 1, afirma-se aí, ó. A corrente elétrica em AB é um fluxo de elétrons. Será que é um fluxo de elétrons? Será que é um fluxo de íons? Bom, falou que é fio metálico, meu camarada. São os elétrons livres que estão se movimentando. Então é verdadeiro. É um fluxo de elétrons. A carga elétrica total de AB é nula. Aí agora a galera empipina nisso aqui. Porque tem um fio passando corrente elétrica, o pessoal já acha que esse fio está carregado. Se eu falar que a corrente é de 2 amperes, o cara já fala, não, tem 2 coulombs de carga ali. Não, o fio está neutro. Quando você liga uma bateria aqui, ó, 2 terminais, você não carrega aquele fio, não. Você só bota para andar as cargas que já estão ali. Tá bom? Então, se ele está neutro, ele continua neutro. Ok? Então, a carga elétrica total de AB é nula. É nula. Se estava nulo antes, estava nulo depois. O negócio fala, não, você carregou de alguma maneira. Pode ser que carregou, mas geralmente vai estar nulo. Só numa situação muito específica para você ter uma carga diferente de zero num fio que está passando corrente elétrica. 3. Há uma diferença de potencial elétrico entre os extremos de AB. Se aqui for A e aqui for B, para estar passando uma corrente elétrica, pessoal, tem que ter diferença de potencial. Porque você tem que gerar um campo elétrico. Você tem que gerar um campo elétrico no sentido da corrente, porque os elétrons vão estar andando ao contrário, eles vão sentir uma força ali, a força eletrostática, né? Então aqui, ó, eu tenho que ter um potencial menor e aqui um potencial maior, porque o campo elétrico sempre aponta do maior potencial para o menor potencial. Então eu tenho que ter uma diferença de potencial entre os extremos de A e B, senão não se forma corrente elétrica. Verdadeiro. Quais são as afirmativas verdadeiras? 1, 2 e 3. Agora outro. Do IME, Rio de Janeiro, a intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Ó. Em miliampere também, miliampere é muito comum de se usar. Aqui o tempo, que está em minutos, mas é segundos, tá? Então um errozinho. Eu sei que já que a área ali vai me dar o quê, gente? Um gráfico de corrente por tempo, a área é o ΔQ. Ok? Essa área aqui vai ser ΔQ, a área de tudo ali, ó. Só lembrando. Sendo o módulo da carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, determine, letra A. Letra A carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos. Ó. Então aqui vai de 0 a 8 segundos. Qual que é essa carga? Na letra A já está pedindo então a área, ali, ó. Só calcular a área, de 0 a 8. A área aqui é o trapézio, né? É um trapézio. Então, pego base menor mais base maior, multiplico pela altura, divido por 2. A base menor aqui, ó, é de 2 a 4. A base menor vale 2. A base maior é que tudo, ó, de 0 a 8. Então, mais 8. Vezes a altura aqui é 64. Aí aqui que você erra. Olha a prova aberta, que é 64 miliamperes. Então, 64 vezes 10 a menos 3. Dividido por 2. Então, a área vai me dar a carga. 2 mais 8 dá 10. Aqui, 64 por 2, 32. 32 vezes 10, vezes 10 a menos 3. Ó. Então, o delta aqui é a carga que vai passar. Anda 3 casas com a vírgula aqui por causa do 10 a menos 3, dá 0,32 coulombs. Essa é a carga que vai ter atravessado em 8 segundos ali. Letra B, o número de elétrons que atravessam uma seção do condutor durante esse mesmo tempo. O número de elétrons, gente, está relacionado com aquela carga, né? A carga vai ser um número N de elétrons vezes a carga elementar. Ou seja, N, isolando aqui, vai ser ΔQ dividido por E. ΔQ é a carga que a gente acabou de calcular, 0,32. E é a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19. Foi até dada aqui no problema. Então 0,32, já vou fazer na calculadora, dividido por 1,6 exponencial menos 19. Isso é uma conta fácil de fazer, mas já vou fazer aqui. Ó. 2 vezes 10 a 18. Então 2 vezes 10 a 18 elétrons. É um número de elétrons.
passaram ali naqueles 8 segundos. É um número muito grande, né? Letra C, a intensidade média da corrente entre os instantes 0 e 8. A corrente está variando, então agora é como se eu estivesse derretendo isso aqui, ó, e achando qual que é o nível médio. Aqui de olho não dá para você fazer, né? Não vai estar na metade do 64, não vai. A gente vai ter que fazer e médio é igual a ΔQ sobre ΔT. O ΔQ a gente calculou 0,32. Deixa eu deixar aqui também em destaque. O ΔQ é 0,32. E o tempo foi de 8 segundos. Então 0,32 por 8 é 0,04. A corrente média, então, é de 4 vezes 10 a menos 2. Passando para a notação científica. Amperes. Podia colocar em miliamperes ali, voltando um 10 a menos 3, mas tá bom. 4 vezes 10 a menos 2 amperes, a corrente média. Beleza? Show, show, show. Maravilha, maravilha, maravilha. Vê que não dá nem de perto ali a metade, né? Se eu passar aqui para miliamperes, multiplica por um 10 a menos 1 aqui, um 10 a mais 1 aqui. 40 miliamperes. Não dá metade de 64, né? Obviamente. Show, galera! Por enquanto é só. Grande abraço para todos e todas.